Antes de você começar, eu gostaria que a nossa representante ou diretora de protocolo, a Simone, falasse o seu currículo para a gente primeiro, antes de você começar a falar. Pode ser? Pode. Passa a palavra, Simone. Bom, no caso, agora nós teremos a palestra com a nossa convidada e companheira Júlia Lattes, com o tema Saúde Materno-Infantil, um convite à empatia, à ação e ao despertar de novas possibilidades. A Júlia vai nos conduzir por reflexões bastante profundas e, inclusive, surpreendentes sobre os desafios e as soluções também que envolvem o cuidado com as mães e as crianças. Então, passo a palavra para a companheira Júlia para que dê início à palestra. Bom, Obrigada, gente. É um prazer estar aqui com vocês. seja E bem-vindo. obrigada. Eu queria pedir desculpa pelo atraso. Eu tenho uma criança de 2 aninhos e aí misturou aqui, mas chegamos, né? E eu sou nutricionista, sou doula. E eu acho que a minha trajetória e meu trabalho, ele se mistura entre esses dois temas, que para mim acaba que é uma linha, assim, é uma linha contínua. E quando o Luiz me convidou para vir conversar com vocês, eu pensei assim, gente, o que que eu vou levar? Porque é um assunto tão grande, tão amplo, né? Então, Aí eu fiz até uma artezinha com os tópicos que eu vou trazer, mandei para o Luiz, e aí o Luiz pode mandar para vocês também para você só acompanhar, né, a linha de raciocínio. É, E assim, é muito amplo. Então, o que que eu fiz? Vamos começar do início, né? Quando a gente fala de saúde materno-infantil, eu vou lá atrás, né? Eu vou lá de quando a mãe é menina, né? Quando parte de lá. Porque como a gente está falando de saúde, de política pública, né? Enfim, e da população em geral, a gente precisa de pensar em saúde sexual e reprodutiva antes de mais nada, né? Então, é importante que a gente tenha noção o quão importante é a educação sexual, a educação sobre o ciclo menstrual, a educação sobre contracepção e a educação sobre consentimento e violência sexual na vida das meninas, né? Porque aqui no Brasil a gente vive uma realidade muito grande, né? Sobre, enfim, violência, né? Sexual, gestação na gravidez. E isso tudo vem, né, não só da cultura de estupro que a gente tem, mas também dessa falta de educação mesmo, de meninas. Então, é um dever da sociedade mesmo, e de nós, profissionais de saúde, eu estou aqui levando para vocês, né, também, da gente pensar em práticas. E pensando nessas práticas, eu não sei, eu penso muito mesmo em trabalhar, levar, né, esse tipo de educação, por exemplo, nas escolas, né, montar esses grupos. Já tentei desenvolver, enfim, mas é muito complicado porque são temas muito tabus, né? Mas enquanto a gente realmente não trazer essa educação lá atrás para essas meninas, a gente não vai mudar os desfechos, né? Enfim. E falando bem rapidamente, porque é um tema muito complexo, com muitos pontos, mas vamos seguindo. E os indicadores, o indicador aqui do Brasil, né, assim, de desenvolvimento humano, aqui do Brasil é muito baixo. Isso também por causa de morte materna, né? A morte materna é muito alta aqui no Brasil também, porque aqui as gestações acontecem em grandes números em meninas, né? Recentemente, essa semana eu vi que aqui em Betim morreu uma menina de 12 anos, indígena, exatamente porque não conseguiu levar sua gestação, ou seja, era assegurada, né, pela lei de ter um aborto espontâneo, um aborto induzido, mas ela, por causa realmente da moral, enfim, né? Ela não conseguiu seguir, mesmo estando dentro da lei. Então, como é importante a gente ter essa educação sexual, educação do ciclo menstrual, educação de consentimento e de violência, para poder identificar, para poder denunciar e para poder a gente usar das leis, que são poucas que a gente ainda tem, né? Então, eu acho que a base da saúde materna e infantil começa daí, lá na raiz. Né? E trazendo também o ponto de que são as meninas negras, né? É a população negra a que mais sofre. Então, quando a gente vai ver os números, né, de violência sexual, de gestação na adolescência, né, enfim, são as meninas negras as que mais sofrem, né? Então, é importante a gente ter esse recorte também de raça aí. Seguindo, depois né, desse momento de
saúde sexual e reprodutiva, vem a gestação. E aí, já deixando de lado as gestações indesejadas, né, de adolescentes, vamos pegar aquela gestação que a menina ou a mulher, enfim, né, decidiu seguir. E aí a gente, de novo, entra na realidade do nosso país. A realidade do nosso país, gente, obstétrica, é assim, péssima. Então, quando a gente fala de como que está essa saúde, né, das gestantes no Brasil, ela equivale ao Afeganistão, para vocês terem uma noção. Então, nós temos a pior assistência, uma das piores, né, se não me engano, é a terceira pior assistência obstétrica do mundo. Gente, olha para vocês terem essa noção. É surreal isso. E isso, né, pelo indicativo de morte materna, que aqui é altíssimo. Então, a gente está falando de muita violência obstétrica, né? E essa violência obstétrica, ela se dá em todos os níveis, né? Do público ao privado. Daqui do Sudeste, onde a gente ainda tem melhor assistência, né? Tem, enfim, pré-natal, por exemplo, o pré-natal, as mulheres têm acesso ao pré-natal. Quando a gente amplia para o Brasil, que é, né, é muito grande, isso piora muito. Então, a nossa realidade obstétrica é péssima, e isso dá maiores taxas de morte materna, maiores taxas de morte neonatal e maiores taxas de morte até o segundo ano de vida. E isso tudo vem também de complicação na gestação, né? E aí, se a gente amplia esse olhar para as mulheres negras, de novo, são as que mais sofrem violência obstétrica. E aí disso, né, vem também uma coisa que eu não falei sobre a saúde sexual e reprodutiva, mas é o que perpetua o ciclo da pobreza. Porque se a mulher, né, ou se a menina, ela tá ali estudando, ela tá trabalhando e ela é gestante, ela não consegue seguir os estudos, né? E as leis não protegem a gente. Então, elas vão ser demitidas do trabalho, né? Apesar da gente ter leis aí que protegem, mas ainda assim é muito complicado isso. É só a mulher voltar, porque é até o quinto mês de pós-parto, né? Que a empresa pode segurar essa mulher. Depois ela vai ser demitida. E aí vai virando esse ciclo de pobreza que faz com que a saúde fique debilitada, né? Para mãe e bebê. Então, isso é muito sério, né? Impacta completamente na saúde de ambas. É, em relação à gravidez também, a gente tem, né, uma assistência que é humanizada aqui no Brasil, que está sendo, provavelmente vocês já ouviram falar muito, né, da assistência humanizada do Brasil, que está começando a ganhar corpo, ganhar voz. Porém, gente, essa assistência humanizada ela realmente é para quem pode pagar. Porque, assim, o que que é uma assistência de qualidade? É uma assistência que dê para a mulher, né, que deixe a mulher ser protagonista da história dela. Então, que ela decida, né, o que que ela quer fazer, como ela quer fazer, onde ela quer parir, enfim. Só que para isso precisa de o quê? De muita informação, de segurança, de apoio. E dentro desse contexto de saúde obstétrica do nosso país, as mulheres não têm, né? Então, os níveis de cesárea são altíssimos, enfim, né? Então, essa assistência obstétrica humanizada, ela realmente é para quem pode pagar. E aí entra aquelas equipes caríssimas, né? Que aí é muito caro os pacotes, sendo que, na verdade, gente, uma assistência ideal, que é recomendada pela Organização Mundial da Saúde, Ministério da Saúde, gente, é básico, sabe? Assim, é só deixar a mulher parir, né? Deixa a mulher em paz e ter ali um mínimo de condições de respeito. Então, assim, quando a gente fala de assistência humanizada, não é sobre ter uma super equipe, um super hospital, banheira, pétalas. Não, não é nada disso. É respeito, né? Resumir em respeito ao protagonismo da mulher. Então, assim, eu tô querendo trazer isso para vocês porque, gente, isso impacta completamente a vida de mãe de bebê, não só nesse período gravídico puerperal, mas ao longo da vida, porque como que essa mulher vai ter condições, né, de melhor condições de trabalho e de educação de seus filhos e de alimentação, que já já eu vou falar também, né, e enfim, e de ter dedicação à maternidade, à educação dos seus filhos, sendo que ela já se embola nesse processo inicial aí, né, de gestação e de parto. Além disso, esse contexto ele é muito medicalizador. Então, essas altas taxas de medicalização que a gente vê, porque a indústria farmacêutica ela é pesada, né, gente? Então, a indústria farmacêutica ela está sempre nessa missão, vamos dizer assim, de fazer com que
a população, e aqui no contexto, né, mães e bebês, se tornem incapazes de serem produtores da sua própria saúde. Então, esse excesso de medicalização do sistema, que realmente é uma cultura que a gente tem de saúde, né, de que a medicalização é o que traz saúde, não é o contrário, a medicalização é um termômetro aí de não saúde, né? Então, essa indústria faz com que a gente interfira nesse processo que, né, seguindo a linha aí de raciocínio, por exemplo, interfere na amamentação. Então, já indo para o terceiro ponto, a amamentação ela precisa de uma gestação e de um puerpério em condições mínimas para poder acontecer da melhor maneira possível. A amamentação, gente, ela é assim fundamental, não só para a saúde de mãe, mas para a saúde de bebê também, né? Então, para a mãe, está relacionado com hemorragia pós-parto, está relacionado com depressão pós-parto, com satisfação da experiência, e aí vínculo de mãe e bebê, né? Com a saúde mesmo, física, mental, emocional da mulher. E para a criança, ela está relacionada com a programação metabólica da criança, do bebê, né? Com vínculo, com sono, enfim, com alergias, com a imunidade, com processos respiratórios, né? A gente está vendo hoje um boom de bronquiolite nas crianças. E aí, ao invés do Ministério da Saúde ir lá e promover, por exemplo, a amamentação, fazendo, por exemplo, o aumento da licença maternidade, que é de 4 meses para 6 meses, para proteger a amamentação, que é recomendado a amamentação exclusiva até 6 meses, o que que ele faz? Ele vai lá e lança uma vacina para bronquiolite. Ok, legal ter a vacina, mas antes disso, gente, a gente tem que promover a amamentação. É a amamentação que vai promover a saúde da criança para o resto da vida, né? É nítido isso. E aí não, né? O que que acontece? A indústria entra com força total, porque no Brasil também as indústrias alimentícias, e aí no caso da amamentação, a indústria da fórmula, né? Investe pesado, tá dentro das maternidades. Eu tô cansada de acompanhar, já cansei. Hoje em dia eu limitei, né? Eu só atendo em lugares que eu gosto. Mas eu já cansei de acompanhar gestantes que dentro da maternidade já recebiam um kit de fórmula, né? Já introduzia chupeta, já introduzia mamadeira, já introduzia o leite, a fórmula dentro do hospital, sendo que são os profissionais quem deveriam, né, apoiar esse processo. Então, assim, os profissionais, eles não têm conhecimento. Gente, assim, é absurdo, tanto que os profissionais não sabem o que eles fazem, mesmo, assim, né? Tanto dentro do ciclo de saúde sexual e reprodutiva, para informar, tanto dentro da gestação, do parto e da amamentação, né? Então, as informações, elas são muito enviesadas, elas têm muitos mitos, e aí o que a gente percebe é as mães sendo desencorajadas a amamentar, né? Qualquer coisinha dá a fórmula, da mesma forma que qualquer coisinha dá a cesariana, né? Só que isso tem, assim, impactos profundos, não só na vida de mãe e de bebê, mas na sociedade também, né, gente? Então, quanto que o governo gasta para cuidar desses problemas vindos disso? É muito dinheiro, né? Então, assim, enfim, a amamentação, então, voltando nela, então tem esses gargalos, né? Os profissionais desqualificados em todos os níveis, do público ao privado, sendo que no público a gente tem maior sucesso de atenção, né? Porque no público realmente não tem conflito de interesse, então a gente tem maior acolhimento, mas ainda assim é muito deficiente a indústria da fórmula e as leis, né, gente? As leis não protegem a amamentação, né? Então, a licença paternidade, que é de alguns dias, né? A mãe que sai para poder amamentar, mas volta com 4 meses, enfim, de trabalho, morrendo de medo de ser demitida. Então, é muito complicado essa questão da amamentação. E aí, gente, tem a janela de oportunidade também. Não sei se vocês já ouviram falar. A janela de oportunidade é os 1.000 primeiros dias da vida da criança, que vai desde o início da gestação, né, da concepção, até os 2 anos de idade. Por isso que é os 1.000 primeiros dias. E chama janela de oportunidade porque tudo que acontece ali nesse período vai programar metabolicamente essa criança. Ou seja, a partir dos 2 anos, o que foi expresso em termos de genética dela veio principalmente dessa janela de oportunidade. E o que que modula essa janela de oportunidade?
Se lá na gestação, a alimentação da mãe, então olha só, a saúde, é o tanto que é importante a mãe ter segurança alimentar, ter condições de trabalho, né, ter acolhimento, ter pré-natal, né, enfim, ter realmente segurança, ter tranquilidade para ela poder se alimentar bem. Então, a alimentação da mãe. Se a mãe tomou antibiótico na gestação, então uma mãe que tem uma saúde debilitada, ela vai tomar antibiótico, isso vai modular a saúde dela consequentemente da criança. Se ela teve uma gestação a termo, então se ela teve gestação dentro, né, do que é a faixa ali do bebê nascer não prematuro. Se ela teve parto normal ou se teve cesariana. Brasil, a cesariana chega a 90%, né? Então, assim, isso já modula completamente. Porque o ambiente que ela tá, as bactérias do ambiente que ela tá, são as bactérias que vão colonizar o bebê. Então, é muito importante, a gente não tem aqui no Brasil a cultura do parto domiciliar, né? Na Europa é muito comum. É muito melhor as mulheres parirem em casa exatamente por causa das bactérias que estão no ambiente da casa e não as bactérias que estão lá no hospital, né? Então, isso já programa metabolicamente também a imunidade do bebê. Se ela tomou antibiótico durante o trabalho de parto, que é muito comum também, né? Se induzir o parto, que é muito comum também, induzir o parto, ou seja, não esperar o tempo do bebê nascer, isso também já muda. Se teve contato pele a pele, se o bebê nasceu e veio pro colo da mãe, e aí, né, o colo, e não é colo da mãe, gente, que nem a gente vê das fotos, o bebê enrolado, né, neném nasce de cesárea, enrola no pano e dá pra mãe tirar a foto. Não, contato pele a pele vem pro colo da mãe de imediato. Porque é assim que a gente vai regular o hormônio, é assim que a gente vai favorecer a amamentação. A amamentação, um dos pontos mais importantes dela é o contato pele a pele, né? Então, isso é raro de acontecer, principalmente em cesariana. Até nos hospitais que hoje eu atendo, quando é cesariana, eu tenho que brigar para isso acontecer. E é básico, né, gente? Qual é o problema de entregar o bebê para a mãe? É básico, né? Enfim, amamentação na primeira hora de vida, que é muito complicado também. Se o bebê amamentou os 6 meses, gente, a média de amamentação no Brasil é de 60 dias. Aliás, de 52 dias, dá em 2 meses. Sendo que a recomendação são 6 meses de forma exclusiva e de forma complementar até 2 anos ou mais. E no Brasil não chega nem 2 meses. Olha isso, o impacto que isso tem, né? Então, se a criança amamentou até os 6 meses, se ela tomou fórmula, se ela tomou antibiótico, né, nesse tempo. Então, crianças que foram lá, a gestação não foi tão legal assim, não foi tão saudável. Nasceu de cesariana, tomou antibiótico, não teve contato pele a pele, não teve amamentação, muito provavelmente essa criança vai ter infecção bacteriana, né? Então, ela vai ter, por exemplo, a bronquiolite. E aí toma antibiótico, né? É muito comum, problemas respiratórios aqui no Brasil, exatamente porque está conectado com essa má assistência. Então, a criança tomou antibiótico nesse tempo, e geralmente é antibiótico atrás de antibiótico, né, gente? Chegou o tempo de frio, tempo seco, entra no antibiótico. E aí isso também modula. Como que foi a introdução alimentar da criança? Que eu já já vou falar também. Então, assim, gente, isso que eu tô falando é a cara da maior parte da população, né? E isso tem impacto completamente. Não só na saúde física, mas na saúde cognitiva, né? Enfim, na socialização da criança, que a gente amplia aí o olhar para a saúde também, né? A gente vê hoje esse boom, né, de autismo, de TOD, de TDAH. Gente, isso tem completo também relação de como está se dando essa maternidade, esse início de vida, né? A gente tem estudos que relacionam a amamentação, o contato pele a pele, tempo de tela, com esses transtornos. Então, a gente realmente precisa de olhar de uma maneira comportamental para tudo, né? E não só simplesmente se é genético, né? Como as pessoas falam. Sim, é genético, mas algo vai ativar esse gene. E o que que ativa esse gene? Exatamente todos esses pontos que eu estou falando da janela de oportunidade. Então é isso, gente. A gente precisa de agir dentro desses 1.000 dias. Por isso que é tão importante a gente cuidar desde a gestação até pelo menos os 2 anos de vida do bebê, né? Beleza. Então, seguindo da amamentação, bebê teve a sua introdução alimentar aí aos 6 meses de idade. E a introdução alimentar, agora como nutricionista, né? É um momento muito delicado da vida da criança e da família. Eu recebo muita gente que tem
grandes problemas, né, com a alimentação do filho. Ah, meu filho não come nada, ah, meu filho. Mas é porque a família não come. Então, gente, criança come o que família come. Não adianta falar para a criança não comer isso se a família come. Ah, mas a criança toma muito refrigerante. É porque tem em casa. Então, antes da gente focar no prato, a gente tem que focar no comportamento da família. Então, perceba que é muito educacional. Não tem como, a gente tem que partir para a educação, né? E a educação no nosso país é falha. O sistema de saúde é falho, mesmo porque a indústria alimentícia ela entra com tudo, né? Primeiro que ela entra com tudo, porque todos os alimentos têm lá a fotinha, né, bonitinha, de bichinho. Não pode ter mais, se não me engano, de personagem, né? Já teve, hoje em dia não pode ter mais de personagem, porque é isso, a indústria ela entra de um jeito. Aí a gente vai lá, faz uma legislação, ela vai lá, acha um outro jeito, mas ela sempre faz alusão, sabe? Ela coloca cores que chamam atenção. Então, a indústria ela é muito esperta e é muito difícil a gente lutar contra ela. É praticamente impossível a gente lutar contra ela, né? Então, dentro da alimentação infantil é um desafio muito grande, isso, né? Dentro das escolas públicas não pode entrar comida industrializada, é só comida de verdade. Dentro das escolas privadas, não pode ter comida, né, industrializada. E isso a gente está falando de uma legislação que é uma das melhores do mundo, né? O que a gente tem de conhecimento aqui no nosso país e legislação para alimentação é modelo para o mundo. E ainda assim a gente tem essas problemáticas, né? Mas enfim. Então, voltando para a alimentação. É, então, essa introdução alimentar é muito importante que a gente tenha uma educação familiar. E para essa educação familiar acontecer, precisa de tempo, precisa de ter acesso, acessibilidade à comida também, né? Não adianta nada também a gente ter uma educação onde grande parte da nossa população brasileira está em dificuldade, né? Me fugiu a palavra, mas em dificuldade mesmo de ter acesso, né? Dificuldade financeiro, em risco alimentar, né? Então, a grande parte da população está em risco alimentar, seja pelo financeiro, seja por acesso a essa alimentação, né? E pela educação também. Então, assim, gente, tá vendo que é sistêmico? Tá vendo que é uma coisa atrás da outra? Não adianta a gente cobrar uma coisa, né, da família, a alimentação, se a gente não vê de uma forma ampla como que é esse contexto alimentar. Quem que está alimentando essa criança? Às vezes quem está alimentando essa criança tá alimentando várias ao mesmo tempo, tá fazendo várias coisas ao mesmo tempo, tá trabalhando, enfim, não tem tempo, sabe? Então, eu acredito que a gente tem que pensar em propostas que sejam um pouco mais da forma educativa, né? E aí, enfim, já já vou abrir para vocês o que vocês vão pensando em relação a isso, acho que vocês podem trazer mais ideias também. Mas eu gosto muito de pensar em multiplicadores, sabe? Multiplicadores de informação. Então, por exemplo, indo lá, né, para gestação, talvez fazer uma formação de doulas comunitárias, né? Doulas comunitárias seriam aquelas mulheres da comunidade, como se fosse uma ACS, uma agente comunitária de saúde, né? Ou até as próprias ACS. Então, eu, na minha graduação, eu fiz esse projeto, né, de capacitar. Eu formei em Ouro Preto, então a gente capacitou todas as ACS de toda a região de Ouro Preto, dos distritos, em relação à amamentação. E foi super legal. Então, assim, a gente tem que estar nesse trabalho contínuo de educar, mas a gente precisa de ampliar, de ter sementes, né? De pessoas que vão lá na casa da pessoa, enquanto ela está cozinhando, então, enquanto ela está amamentando. E não só um grupo no plano, no posto de saúde, porque é difícil também que essa pessoa vá até, sabe? A gente tem que ir lá na escola para conversar com as meninas, né? A gente tem que ir dentro da casa das mães para conversar sobre a amamentação. A gente tem que estar dentro da casa das mães para conversar sobre gestação, sobre plano de parto. Então, assim, eu acredito que o que a gente pode pensar em termos de propostas seja levar a educação adiante, sabe? Em termos de multiplicador. É um trabalho tenso, é um trabalho de formiguinha, é um trabalho que demanda muita energia, demais. Mas se a gente levar a palavra para, sabe assim, 10% das pessoas, desse 10% pegar a mensagem, elas vão a partir daí, muda, sabe? Muda a história delas a partir daí, né? Então muda a vida delas e de quem tá vindo.
né? Então, assim, enfim, gente, eu acho que eu falei demais também. É porque o Luiz tinha me falado que era meia horinha, então eu quis resumir para abrir para a gente conversar mais, né? Júlia, eu tô boquiaberto de saber tanta coisa em pouco espaço de tempo. Você realmente tem muito conhecimento. Você merecia até mais do que 30 minutos. Oh, Pelo tudo que eu aprendi em pouco tempo assim, eu fiquei maravilhado. Você me abriu uma cabeça, uma coisa muito bonita que você faz. Você tem uma experiência incrível de tudo isso que você está falando. Eu fiquei de cara. obrigada, gente. Obrigada, Luiz. Alguém tem alguma pergunta, gente? Poder falar para a Júlia? Pode ter certeza, seremos multiplicadores de tudo aquilo que eu aprendi. Eu, principalmente. Aqui em Piuí, já vou procurar já me informar sobre se tem esse grupo de mães que Uhum, amamentam, se esse grupo orienta. E tudo isso que você falou é verdade. Tudo é uma consequência, que nem um dominó. Bate numa sim. pedra, cai em todas elas. Sim. Eu acho legal fazer projetos com estudantes, sabe? Então, assim, porque o estudante, ele tá com vontade de fazer, né? E empodera também. Então, para mim foi muito importante fazer vários projetos enquanto eu era estudante. Mudou o meu olhar. Porque quando a gente já é profissional, a gente é atropelado pelo nosso trabalho, né, pela família. Então, o estudante, para mim, ele é a semente, assim, sabe? Então, por exemplo, estudante de enfermagem, estudante de medicina, estudante de nutrição, estudante de pedagogia, né? Eu acho que são bons parceiros. ACS também, e também, o que eu percebo, mulheres aposentadas que têm um tempo livre. Elas gostam de fazer, por exemplo, um trabalho social. E aí, por exemplo, pode ser as doulas comunitárias, né? Enfim, então eu acho que a gente tem que pegar braço, sabe? Uhum. Concordo plenamente com você. Você está certinho. Hoje a gente temos o objetivo nessa minha gestão é de produzir isso mesmo, divulgar aquilo que a gente aprende, sabe? E Uhum. eu tenho uma coisa comigo, se me ensinou uma vez, acabou. Eu transmito aquilo que eu aprendi mesmo. Uhum. Você está me dando um presente. Se desse, eu ficava a noite inteira te ouvindo. De tanta Oh, coisa que eu aprendi que você tem para me passar. uhum. Obrigada. Uhum. Eu achei bem interessante que você trouxe uns pontos relacionados ao trabalho de base, que é o mais difícil. E às Sim. vezes a gente realmente quer pensar em projeto comunitário de uma forma grandiosa, sendo que às vezes o mais difícil é alcançar uma ou duas pessoas que realmente vão acolher a ideia, que realmente vão transmitir aí, seja para familiares, seja para amigos, e começar o processo de formiguinha de instruindo, reeducando as pessoas, né? Porque eu, pelo menos, a minha irmã tá grávida e eu não Hum, fazia ideia dessas informações, então já é diferente, porque nesse processo de formiguinha eu, pelo menos, já tenho uma consciência diferente até o momento que eu não tinha ouvido você falar. Então, assim, realmente faz toda a diferença, assim, e pela forma como você transmitiu a ideia, a coisa é muito mais voltada ao vínculo, né, com a criança também, que às vezes eu acho que a gente está vivendo um tempo corrido, onde tudo tem que ser o mais prático possível. E aí, numa pequena ação, que às vezes não ter esse vínculo com a criança desde cedo, você acaba lesando uma coisa muito mais à frente que você ainda não tem nem noção do tamanho. Então, assim, achei muito pontual, assim, muito essencial. Vou acompanhar seu trabalho mais de perto também, porque eu achei muito bacana, tá? que bom, conte comigo. O que vocês precisarem, estou aí. Estamos em BH, inclusive, né? Então. Mas eu pensei até, de repente, você tem algum trabalho aqui que você faz, tem algum movimento, mais palestras? No momento eu não tô conseguindo, eu faço só quando alguém me convida, como hoje, né? Porque criança pequena, meu marido trabalha viajando, então só eu e ele, então fica um pouco caótico, assim. Mas eu adoro ajudar, então o que tiver de ideia eu topo, assim, sabe? E estamos em BH, BH é berço da humanização. Tem muita coisa Eu pra fazer. tenho algumas amigas que elas são presidentes do Diretório Acadêmico de Medicina no Brasil. Eu Uhum. acho que seria interessante, às vezes, no futuro, né, esse clube fazer também
um meio de divulgação do seu trabalho, às vezes com uma palestra com a UFMG, alguma coisa assim. Se for do seu interesse, também abrindo essa possibilidade para o clube, que é algo que a gente pode pensar também, sabe? Super topo. Já topei, bora. Bacana, muito bacana. Eu também já vou providenciar, já aqui no clube onde que eu fui presidente comunitário, eu também já vou reunir as mães que estão aqui em gestação, e as que estão amamentando, procurar ver o interesse delas, e vou combinar com você. Vou colocar um telão lá, numa salinha, e vou passar para elas poderem ver você falando. Tanta coisa que eu aprendi que elas vão aprender também rapidinho. Eu acho que é muito interessante, sabe, Júlio? A gente poder difundir tudo aquilo que você me ensinou. Sim, sim. Bora. Nós vamos combinar direitinho. Tá? Ai, não tô te ouvindo. Comudo, Luiz. É. Voltou ou tá mudo ainda? Voltou. Voltou. Voltou? De vez em quando dá um piripaque mesmo. Mas pode ter certeza. Eu vou juntar a turminha aqui, tudo, que as, as moças, as moças, né, as gestantes e as mães que estão amamentando, tudo nessa faixa de condição, né? Porque a comunidade que, onde que eu moro, aqui para cima, é muito pobre. E elas precisam dessa orientação que você nos passou. Isso eu Uhum, te garanto. Vou passar um slide bem grande, vou chamar essa para convidar essa para poder ouvir você falando tanta coisa bonita e tanta coisa interessante e instrucional para elas uhum. mesmas. Você tá em Piuí, né? Sim, tô em Piuí. A Tássia, ela tem grupo de gestante para comunidade aí. Aí pra você ver, ó que bacana. Ela tem, a Tássia faz um trabalho bem legal de Ela é grupo. prima da minha Ela, esposa. Ela falou ela, muito bem de você, me deu muita boa orientação sobre você. Vocês duas ela, é expert no assunto. ela que é uma linda. Mas como que vocês pensam assim, é dentro do Rotary? Vocês pensam em propostas? Como que é? De engajamento? Sim, a nossa proposta é essa. Cada mês a gente temos como é que se fosse assim, algum tempo para a gente poder discutir. E esse mês, a nossa área de enfoque é a saúde materna e infantil, sabe? Uhum, E aí eu convidei alguém dentro da área, não sabia que você conhecia tanto assim. Eu convidei a pessoas, eu acho que nem um médico sabe tanta coisa que você sabe. uhum, Sinceramente, eu fiquei boquiaberto. Você tem muito conhecimento para passar. E é conhecimento que as pessoas, e você consegue passar isso para as pessoas simples, o seu jeito de falar, sabe? As pessoas vão imaginando aquilo que você fala, elas vão mudando o seu modo de agir, a sua atitude no dia a dia. E é uhum. interessante você trabalhar mais nesse sentido, que você é uma palestrante nata. Você sabe transmitir, isso é importante, sabe? Eu acho que seria legal, talvez, propor isso para a comunidade, assim, quem tem interesse de ser uma doula comunitária, porque tem essas pessoas, sabe? Como eu falei, principalmente mulheres que estão aposentadas, sabe? Assim, que os filhos, né, já cresceu e aí quer se envolver, é muito comum isso. Encontrar essas pessoas para a gente fazer meio que cursos de capacitação, sabe? Ó, Como se fossem umas ACS, ou as próprias ACS também. Talvez fazer uma parceria com a prefeitura, sabe, de levar. Eu acho que é mais efetivo, porque senão o grupo perde força. Tem que ser um grupo que seja constante. Porque gestante gente, gestante ela foge de grupo. Ela tá cansada, ela tá com dor nas pernas, nas costas, sabe? Assim, ela tá cansada, ela não vai. Então, tem que ser algo que seja assim, constante. Para hoje eu não vou, mas aí depois eu vou. Sabe? Então, assim, por isso que tem que ser algo constante. Para ser constante, a gente precisa de ter uma estratégia bem definido, assim, sabe? De ter, enfim, abrir um curso, por exemplo, de doula comunitária e ter enfim, né, de cada bairro, talvez fazer um mapeamento dos bairros, alguma coisa nesse sentido. Por isso que eu acho legal trabalhar com estudante de faculdade, né? Enfim, porque tá dentro do currículo deles também. Eles, né, têm as matérias que eles, enfim, precisam de fazer também. Então a gente tem que unir forças
para aí depois executar, eu acho, sabe? Para aí ser efetivo. É uma coisa mais lenta, que tem que programar, pensar, né? Desenvolver, mas eu acho que é bem mais efetivo, assim, sabe? Pode ter certeza que eu vou te dar um retorno. Eu vou procurar montar esse grupo aqui em Piuí. E também eu convido a todos, né, a todos os associados, também a fazer o mesmo em sua cidade, que eu acho interessante a gente repassar isso, tudo que você me ensinou e formar esses grupos sim, para depois eles terem um segmento, ter acompanhamento e segmento. Sim, Isso é um projeto bacana. É um projeto que não gasta muito, é um não, projeto, é um projeto criativo, né? É um projeto, é uma orientação mesmo, que as mães precisam mesmo. Isso sim. aí vai crescer, tenho certeza que vai crescer. É só começar. Na hora que começou, que viu que o assunto é joia, e que tem uma mestre que nem você para dar algumas dicas de vez em quando, acabou. É show de bola. Contem comigo. Obrigado, viu, Júlia? Eu gostaria de todos Nada. parabenizar a Júlia, né, pela excelente palestra que ela nos deu e pode ter certeza. Eu depois vou te mandar algum brinde, alguma coisa bacana para você aí, viu, Júlia? Pode Não, esperar. foi um presente estar aqui com vocês. Não se preocupa, não. Fico à disposição, viu, gente? De todas vocês. Aí eu passei lá na artezinha, eu coloquei meu e-mail e a rede social. A rede social ela é focada na nutrição. Mas, né, Simone, você que está aqui em BH, lá no Instagram, no Linktree, tem é, o link para blog, para podcast. Eu tenho um podcast também sobre parto. Enfim, tem para contato. Então, tá, vocês me acham lá nessas redes, tá bom? Beleza. Eu até encontrei aqui, mas eu acho que vale sim a gente ao menos tentar organizar algo nesse sentido, como eu Uhum. comentei, sabe? Mas aí eu vou olhar com o pessoal, vou te contatar também. Combinado, fechou. Pode ter certeza que esse final de semana eu vou estar passando para mais ou menos 50 pessoas. Tudo isso que eu aprendi com você. Eu vou conseguir formar esse grupo e vou te dar boas notícias, tá? Bom, Júlia? Combinado, fechou. Boa noite, gente. Obrigada pela oportunidade. Até a próxima. Boa noite, Júlia. Boa Até a noite, próxima. Júlia. Boa noite. Uhum. Boa noite. Obrigada. Obrigada, obrigada pelo conhecimento passado. Obrigada.